Vamos agora para a nossa conversa com o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio, tudo bem por aí? Como você está? Tudo bem. E você, tá bem? Tudo certo por aqui também, com saúde e na resistência. Silvio, conto com a sua ajuda, já cantava essa bola aqui para você antes da gente começar o programa, conto com a sua ajuda para entender esse rolo do orçamento. Porque em algumas participações, inclusive anteriores aqui, eu conversava com você sobre o orçamento, que havia uma discussão sobre esse orçamento ser uma peça de ficção, não ter dinheiro suficiente para várias áreas, ou ter um orçamento muito reduzido em comparação com anos anteriores. Ele acabou sendo aprovado, né? E agora também tem Paulo Guedes pedindo uma medida provisória para conseguir mais dinheiro para essas medidas de combate à Covid. A gente fica sabendo que esse orçamento não destinava nada, inclusive agora em 2021, para esse combate da pandemia nesse momento que está sendo tão crítico em relação às mortes, enfim, ao enfrentamento da Covid e da pandemia aqui no país. Explica para a gente o que a gente precisa prestar atenção em todas essas movimentações. Olha, vou tentar, Thalita. Não é fácil essa história do orçamento, viu? E eu acho que são duas questões. Quer dizer, esse orçamento ele foi encaminhado em agosto do ano passado para o Congresso. Por que ele não andou? Né? Ele não andou porque os parlamentares queriam introduzir emendas a seu favor dentro desse orçamento para se beneficiarem com o repasse nas regiões eleitorais em que eles operam, né, de uma destinação de recursos que assegurasse um bom desempenho eleitoral para cada um deles. Isso, na verdade, não é uma ilegalidade, porque está sendo feito dessa forma, né? Mas as emendas parlamentares distorcem o orçamento, porque elas são significativas, né? Eu vou entrar nesse assunto, né? E não são um gasto de política pública previsto. Você dá para o parlamentar, ele vai decidir aonde ele vai alocar isso e o que vai ser feito. Bom, são dois grandes problemas que tem esse orçamento. O principal deles, né, é respeitar o teto dos gastos sociais. Essa medida antissocial, cruel, que está cortando o dinheiro da saúde, da educação, das políticas sociais, das políticas de assistência, né, para poder assegurar um limite do gasto do Estado com políticas sociais, que é a imposição do grande capital sobre o desempenho do Estado. Esse argumento é velho, né? A primeira formulação dele é: as políticas sociais não cabem no orçamento da União, e foi formulado lá atrás, há uns 3 anos atrás, para que o Estado fosse ficando cada vez menor, o cobertor de proteção social para os mais necessitados fosse ficando cada vez menor, e o Estado fosse sendo diminuído nas suas funções. A privatização também faz parte dessa estratégia de diminuir a capacidade de intervenção do Estado na sociedade e na economia. Nenhum país do mundo está fazendo o que nós estamos fazendo. O Biden, por exemplo, nos Estados Unidos, agora está dando uma injeção maciça de recursos, tanto para transferência de renda, quanto para investimentos em infraestrutura, para retomar a economia daquele país. Mas o nosso Congresso aprovou um bloqueio dos gastos do Estado, que não pode investir em infraestrutura, que não pode investir na economia. Portanto, nós não estamos tendo nenhuma recuperação acelerada que poderíamos ter da economia, com geração de emprego, com geração de salários, com uma circulação de dinheiro que ajudasse todo mundo. E estamos tendo que cortar, por conta dessa imposição constitucional, foi uma emenda constitucional, né, em áreas que são essenciais. Então, a primeira questão é que, enquanto se obedecer o teto dos gastos sociais, nós vamos viver essa permanente crise do orçamento, porque não tem dinheiro para atender gastos que constitucionalmente são obrigatórios.
Aliás, olha, a comissão do orçamento no Senado, que foi tendo como relator o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, para poder produzir 29 bilhões para emendas parlamentares, ele cometeu o crime, é um crime, vamos ver o que acontece com ele, né, de retirar dinheiro da saúde, da educação, de despesas obrigatórias para poder favorecer as emendas parlamentares. Isso é de uma crueldade sem fim, porque você não olha para a realidade social do Brasil, do brasileiro, você só olha para o seu interesse particular eleitoral, né? Isso deveria ser bloqueado. Essas emendas parlamentares não são um expediente democrático. Elas ajudaram a alinhar o Centrão em apoio ao governo Bolsonaro, praticamente comprando cada um dos parlamentares que aceitou essa relação, né? O Guedes não colocou a pandemia no orçamento porque não podia, o teto dos gastos sociais impede isso. Se ele colocasse, haveria a responsabilização por crime de responsabilidade fiscal. E de qualquer maneira, ainda há esse problema do crime de responsabilidade fiscal, e é por isso que o impasse do orçamento permanece, né? Porque é preciso assegurar a verba constitucional para políticas essenciais. Quero mostrar para você, por exemplo, o desempenho na área da saúde. Em 2016, o governo gastou 135,5 bilhões em saúde. Em 2020, por conta da pandemia, ele gastou 196 bi, aumentou. Mas em 2021, num pico da pandemia que não se resolveu, nós estamos tendo a fase mais intensa dela nesse momento, o orçamento da saúde cai de 196 bi, que foi o ano passado, para 136 bi. Você tira dinheiro da saúde quando a gente precisa cada vez mais da saúde pública. A educação é similar. Em 2020, foi gasto 116,6 bilhões em educação, e nós estamos com uma previsão para 2021 de 113,8 bilhões, a queda é de 3 bilhões, mas eles dizem assim, nós vamos contingenciar, quer dizer, nós não vamos dar agora, nós vamos liberar, se for possível, 55 bi desse orçamento, né, ao longo do ano. Então, você veja, quer dizer, tem aí uma situação em que o cobertor de proteção social está caindo, né, mas não há como negar que nós precisamos ter iniciativas durante a pandemia que atendam minimamente à necessidade de enfrentar esse desastre que nós estamos vivendo, essa mortandade que nós estamos vivendo, né? Em 2020, o INESC o INESC é uma ONG que acompanha o orçamento federal, fez um levantamento, ao todo, para enfrentar a pandemia, foram gastos 524 bilhões, né? Alguma coisa como 300 bilhões na transferência de renda, depois apoio pequena e média empresa, isenção tributária em alguns casos, esses negócios. 524 em 2020. Está previsto nessa proposta orçamentária do Guedes que em 2021 serão 100 bi. Imagina, quer dizer, você corta quase para 25%, menos que 25% do dinheiro de 2020 para enfrentar a pandemia hoje. 44 bi desses 100 são previstos para o auxílio emergência, que é muito irrisório, não vai resolver o problema, não vamos conseguir atender aos 29 milhões que passam fome e aos 117 milhões que estão em segurança alimentar. Tem reservado 40 bi para ações emergenciais e 15 bi para o programa de micro e pequenas empresas e manutenção da renda e do emprego, né? É muito pouco, né? E ainda assim o Guedes diz assim, mas nós ainda vamos ter que cortar. Então, aquela proposta de 29 bi que o senador Márcio Bittar criminosamente encaminhou,
está sendo negociada no Congresso para ficar em 16,5 bi de 29. As emendas parlamentares se reduzirem, né? E ainda não está batido o martelo, porque se houver uma reação forte dos parlamentares dizendo assim, olha, não dá, nós não vamos mais apoiar o governo, esse jogo muda de novo. E você veja aí como o governo ficou refém, de fato, do Centrão. Ele não consegue nem aprovar o orçamento, que é uma peça essencial. Nós estamos no mês 4. Um orçamento do ano inteiro ainda não foi aprovado. Quer dizer, um terço do ano acabou, sem orçamento, né? Isso é um risco de paralisação da máquina pública muito grande, porque inclusive eles estão querendo cortar, reduzir gastos nos ministérios. Por exemplo, corta a energia elétrica, corta material administrativo, né? Corta os terceirizados. Imagina, quer dizer, as universidades federais, por exemplo, têm o seu sistema de segurança terceirizado. Se você corta o terceirizado, você corta o sistema de segurança. Ela pode funcionar nesse sentido, né? Então, você veja que, ainda hoje, a discussão é dentro de termos que são absurdamente... como é que é o termo disso? Inviabilizam o funcionamento das políticas públicas e do Estado. E não é uma questão que falta dinheiro. Eu só queria acrescentar isso, depois você fala. Quer dizer, quando foi aprovado, há um tempo atrás, umas semanas atrás, esses 44 bi para o auxílio emergência, na mesma medida foi introduzido uma cláusula dizendo assim, mas vocês podem retirar dos fundos setoriais governamentais, como de telecomunicações, de ciência e tecnologia, de cultura, tal, 200 bilhões para financiar o pagamento do serviço da dívida, do juro da dívida pública. Quer dizer, nós temos possibilidade de ter, não tem limite, não tem teto para o pagamento do juro da serviço da dívida pública, né? Quer dizer, libera 200 bi para pagar os juros e destina 100 bi para enfrentar a pandemia. É um pouco essa realidade, vamos dizer assim, que nós estamos enfrentando, né, num Congresso que está cada vez mais distante dos interesses dos brasileiros. Você ia dizer? Eu acho assim, você foi super didático na explicação. Eu gosto muito da maneira como você expõe e traz números, deixa tudo muito claro para que a gente compreenda de fato qual é essa discussão em relação ao orçamento. E me soa até criminoso, porque se a gente sabia ali atrás, se o governo tinha conhecimento ali atrás que esse teto de gastos impediria essa verba destinada ao combate à pandemia, essa medida provisória já deveria estar em discussão há muito tempo, mas a gente está agora em abril e essa medida provisória que de alguma forma destina essa verba para o combate à pandemia, como diz Paulo Guedes, para medicamentos, para leitos de UTI da Covid, essa medida ainda está em discussão, então essa verba ainda não foi destinada, então é tudo muito criminoso. E daí já me leva para essa pauta da CPI da Covid. Eu queria saber qual essa avaliação, eu tenho conversado aqui com os nossos colunistas sobre essa CPI chegar a uma concretude que seria o impeachment do ex-presidente, ou, enfim, apontar de fato quais são esses crimes que têm sido cometidos e que nos levam a essa situação de causa aqui no país, de genocídio, de prática de genocídio aqui no país. Então, olha, do ano passado tinha reservado para comprar vacina 20 bi, que não foram gastos, porque o governo recusou as ofertas da Pfizer e de outros lugares para comprar vacina. Esses 20 bi estão trazidos para esse ano para comprar vacina, né? Mas já estavam fora do teto. Mas é para você ver assim, o que é que esse governo está fazendo, né? Então, de fato, vamos dizer, você tem uma situação criminosa. Eu tenho a impressão que é deliberado, já existem estudos sobre isso, a Conectas, que é uma ONG que acompanha, vamos dizer assim, também as decisões de governo, ela identifica um plano de ampliação da Covid no Brasil, promovido pelo Bolsonaro. Então, a CPI tem um vasto material para poder
incriminar quer dizer identificar o crime que foi cometido, né, por parte do governo, por parte do Bolsonaro, por parte do Pazuello, por parte, enfim, quer dizer, do governo como um todo. Né? Você veja, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia tirou 2 milhões da verba destinada para pagar para combater a Covid, para montar um laboratório que não tinha nada a ver com isso. Né? E essas questões vão se somando. Quantos militares, por exemplo, receberam o auxílio emergência do ano passado que não deveriam ter recebido e foram obrigados a devolver? É muito uma apropriação de interesses privados em cima do dinheiro público, que sempre foi feito, mas agora está sendo feito de uma maneira muito descarada e numa outra escala, muito maior. Então, não há dúvida que vai haver um farto material da CPI da Covid para criminalizar o governo, o Bolsonaro, o Pazuello, o Eduardo Bolsonaro, que foi gastar dinheiro para fazer essas viagens aí, para ver um spray, imagina. Né? Então, cada vez mais a situação está se tornando clara. Quer dizer, nós temos um governo genocida, sim, com um plano de ampliar o número de mortes. A ideia deles vai ter que acontecer, então que aconteça rápido para a gente retomar a economia. Mas a economia, de fato, não vai tão mal assim. Você veja, é curioso o problema da crise do orçamento, combinado com informações como existe um banco internacional bastante agressivo, né, que chama-se Goldman Sachs, está muito metido nas políticas nacionais de vários países, tendo aí o ministro da Economia, enfim. Né, e ele faz uma previsão de que o lucro dos bancos brasileiros vai aumentar 34% nesse trimestre, em relação ao ano passado. 34%. Aí você pega a soja, por exemplo, aumentou 12% em relação ao ano passado. Quer dizer, os grandes não estão sofrendo essa crise. E estão quietos por causa disso. Né? Para não falar no comércio eletrônico, nessas modalidades que se potenciaram com a crise. Mas eu acho que a gente tem que chegar e começar a pensar em questões mais estruturais. Quer dizer, ter a capacidade, a ousadia de imaginar e se perguntar, por exemplo, né, se o agronegócio faz bem para o brasileiro ou não. Há vários indícios importantes de que o único que se beneficia disso é a grande empresa, né, e o brasileiro não tem benefício para isso. A outra questão que poderíamos colocar, vale a pena continuar autorizando a mineração no Brasil com todo esse dano ambiental que ela está causando? São questões de fundo. Até poderíamos ousar pensar, será que não é para deixar o petróleo embaixo do solo e procurar fontes alternativas de energia por causa do dano ambiental que ele provoca? Sim. Você pega, por exemplo, a Alemanha tem bancos municipais que ajudam muito o desenvolvimento. Né? Nós não temos isso aqui porque os grandes bancos não permitem. Né? Então, não há que botar um limite de crescimento das empresas para que elas não dominem e imponham no mercado a sua vontade? Quer dizer, então, tem a questão do orçamento, tem a questão dos recursos. Há recursos, evidentemente, é que eles não são aplicados onde devem, né? Mas também tem as questões estruturais da nossa economia que nós precisamos começar a pensar. O orçamento é uma peça para fazer funcionar uma máquina pública. Qual é a máquina pública que nós queremos? Está faltando médico, está faltando atendente, está faltando enfermeiro, que são funcionários públicos. Nós vamos cortar eles para reduzir o tamanho do Estado? Perfeito. É um questionamento perfeito. A gente precisa pensar e discutir, inclusive, isso tudo. Silvio, só para finalizar, me fala sobre o Le Monde Diplomatique Brasil, que vai ao ar hoje às 9h30 aqui na TVT,
com a pauta, o golpe, a Lava Jato e os Estados Unidos. A gente sabe que a França, o Le Monde na França, soltou uma reportagem falando sobre as ligações dos Estados Unidos com o Brasil, ali na origem da Operação Lava Jato. E daí vocês trazem, de alguma forma, essa questão em debate hoje no programa, né? Conta pra gente mais. Nós trazemos essa questão. Estão surgindo informações cada vez mais volumosas e de fontes muito fidedignas de que houve um envolvimento direto dos Estados Unidos no processo da Lava Jato, no apoio à Lava Jato, para que houvesse uma guerra comercial, quer dizer, a destruição da nossa indústria pesada, por exemplo, de obras públicas, as empreiteiras de obras públicas, por exemplo, a Petrobras. Hoje eles se assenhorearam do petróleo do pré-sal, né? E esse golpe, ele teve o apoio dos Estados Unidos, a logística, ele foi usado também para impedir que o Lula e o PT assumissem novamente o governo. A gente está vendo as ilegalidades surgirem. O próprio Gilmar Mendes, numa sessão do Supremo, diz assim: é o escândalo maior judiciário que o Brasil já viveu. E nós estamos querendo analisar mais a fundo as implicações do que aconteceu com a Lava Jato e os seus desdobramentos, né? Então, nós convidamos um jurista, o Pedro Serrano, que é uma pessoa bastante competente para essa discussão, e o Reginaldo Nasser, um cientista político. Eles estão comentando com a gente, né, a Lava Jato, o golpe e o envolvimento dos Estados Unidos. Ótimo, imperdível. Hoje às 9h30, pessoal. Então, o programa Le Monde Diplomatique Brasil aqui na TVT, nas redes sociais e na TV. Não percam, tá aí o golpe, a Lava Jato e os Estados Unidos. Silvio, agradecidíssima mais uma vez. Muito obrigada pela explicação, pela paciência que você tem aqui com a gente, de explicar tudo bem didaticamente. Muito obrigada, viu? Um beijo para você e até semana que vem. É um prazer participar aqui. Um beijo, até semana que vem.